Bom, continuando, pessoal, com essa aula que trata sobre as prerrogativas da fazenda pública, né? Vamos reiterar o seguinte: há uma discussão na doutrina, isso pode cair na sua prova, se são prerrogativas ou se são privilégios. Pois bem, você deve defender, e isso já é pacífico, que não se trata de privilégio, mas sim de prerrogativas. Vamos entender por quê? Bom, a primeira situação que a gente traz é a supremacia do interesse público, né? O interesse público ele não é disponível como no interesse privado, né? A fazenda pública ela não pode transigir livremente como ela quer que as coisas aconteçam, seja pelo administrador ou pela vontade do procurador. Exige-se, portanto, procedimentos específicos que garantam a legalidade dos atos dentro dos processos judiciais. Então, eventualmente não, o prazo em dobro que a Fazenda Pública perceba, tem que garantir, por exemplo, a atuação dentro, internamente, na Fazenda, para observar o interesse público. Às vezes, observando ali as autorizações legais necessárias, os trâmites internos necessários para autorizar atuar de uma forma ou de outra pelo procurador. Autorizar um acordo, autorizar que não haja um recurso. Então, a legislação municipal, a legislação de cada ente vai tratar sobre isso. Um outro ponto é a complexidade administrativa. É óbvio que a administração pública precisa dessas consultas internas. E a análise jurídica também é complexa. Precisa de autorizações superiores em situações, por exemplo, de desistência de recursos que eu já citei, ou desistência de demandas, acordos, como já citei. Então, o prazo em dobro, ele compensa em razão dessa necessidade estrutural. Ora, imagina a quantidade de processos que correm em cada município e as demandas que cada pasta, cada secretaria também tem que desenvolver. Então, mesmo, às vezes, o judiciário não entende isso, encaminha para a prefeitura e quer que seja cumprido em 24 horas, em 48 horas, mas há um trâmite interno. E todos os funcionários que ali atuam, todos os servidores, já têm a fazer, e há um procedimento interno que sempre a gente deve buscar utilizar. Eu também defendo a ideia que os procuradores se comuniquem com as demais secretarias. Muito procurador não gosta de ligar para a secretária, mandar um WhatsApp, conversar com os agentes que transitam pela prefeitura. Eu acho que, principalmente nas prefeituras menores, eu acho isso essencial para um funcionamento adequado e para melhor servir a população, tá certo? Agir diretamente. Não só encaminhar eventualmente um processo interno e deixar lá. Um prazo de 10 dias, se cumprir, cumpriu, se cumpriu, cumpriu. Eu não defendo esse tipo de comportamento e sugiro aos colegas que também pensem dessa forma. Sempre pense no administrado, no contribuinte. Podia ser você, podia ser um pai seu, podia ser sua mãe, seu filho precisando. Então, uma comunicação também, além de fazer, formalizar, né, sempre dentro da ética, dentro da legalidade, conheça as secretarias, conheça os funcionários, os servidores, troca ali um WhatsApp pedindo para adiantar o processo, vê uma situação de internação de uma pessoa que está precisando, que pode estar numa situação de vida ou morte, podia ser um parente seu. É função nossa. O PV é fazer o possível para um serviço público melhor, tá certo? Bom, então nós temos também, sem prerrogativa, não privilégio, esse volume expressivo de demandas judiciais. Então, como nós temos o interesse público, lembra, Celso Antônio Bandeira de Mello, ele trata lá sobre as pedras de toque, né, do direito administrativo, a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Então, por nós estarmos falando de interesse público, não se trata de privilégio, o prazo em dobro, mas sim de prerrogativa na medida que, por exemplo, os municípios têm milhões de processos no judiciário e há de se ter um prazo diferente para a Fazenda Pública atuar. É diferente da atuação dos particulares, perfeito? Senão teremos que ter quantos procuradores municipais em cada município, o que às vezes também fica impossível para o Estado brasileiro, né, para a nossa forma de Constituição, perfeito? Além disso, trata-se também não de privilégio, né, mas de prerrogativa a questão do pagamento, da obrigação de pagar a quantia certa por RPV e por precatório, né? Se você, a cada demanda judicial, o município tivesse, o ente tivesse que disponibilizar dinheiro ali, não há legislação orçamentária que poderia estar adequada a esse tipo de situações. Visto que o precatório e o RPV, existe ali uma organização financeira orçamentária para entrar dentro daquele prazo, né, e para que ocorra aquele pagamento. Por isso que o RPV são para valores muito menores, geralmente o município, é o que a gente falou, entre 5 e 30 mil reais, então já fica ali um valor, já na previsão na lei orçamentária para a questão de pagamento, tá certo? Há algumas exceções, alguns critérios sobre legislação financeira orçamentária que a gente poderia entrar, mas acho que não é o caso para esse tipo de aula, tá? Então, não trata-se de um privilégio, mas sim de uma prerrogativa da Fazenda Pública também, e tudo isso é essencial para quê? Para a continuidade do funcionamento dos serviços públicos. Se não houver dinheiro na máquina pública, se por acaso for bloqueado, né, bens da Fazenda Pública ou dinheiro nos cofres públicos, pode parar simplesmente o serviço de saúde, de limpeza, os serviços municipais. E aí, como é que fica?
fica o caos, fica uma anarquia. Então, essas prerrogativas da Fazenda Pública contribuem para a continuidade dos serviços essenciais. Perfeito? Leva isso para sua prova. A continuidade dos serviços essenciais, portanto, ela decorre das prerrogativas da Fazenda Pública em juízo, não privilégio. Pois bem, vamos entrar mais aqui, relembrar então, questão de prazos do artigo 183 do Código de Processo Civil, né? Como eu já falei, o prazo ele é em dobro para todas as manifestações processuais da Fazenda Pública, também Fazenda Pública Municipal, com aquelas ressalvas que eu falei de prazo pessoal feito pelo juiz para cumprir em X dias, ou quando a lei trouxer, diferentemente dizendo que o prazo não é em dobro. No geral, nós temos alguns exemplos práticos disso. Por exemplo, a contestação. Contestação para o CPC são 15 dias. Para o município, serão 30 dias úteis, perfeito? Sempre prazo do processo civil contado em dias úteis e prazo em dobro. A réplica, a contestação, também 15 dias. Caso do município, 30 dias úteis. Recursos, 15 dias, 30 dias úteis. Então, apelação, leva para sua prova, hein? Se cair, então, contestação, são boas peças para cair, né? Salvado a maioria que vai ser parecer jurídico. O que pode cair? Quais são os palpites, as melhores peças para cair na sua peça, na sua prova, né? Se for uma peça. Contestação, você tem ali diversas situações que você pode trabalhar nas preliminares, né? Além das questões jurídicas, e também a apelação. Então, são as duas melhores peças que você consegue trabalhar, sugar mais do candidato conhecimento. São boas peças. Então, sempre pensar ali a questão do prazo. Se a questão te pedir que você calcule o prazo, faz como você calcula na sua advocacia do dia a dia, arrisca lá no papelzinho, né, no rascunho de prova, para você protocolar no último dia. Faz lá o cálculo lá dos 5 dias úteis e olha também o prazo em dobro. Então, vai calcular em vez de 15, vai calcular 30. Fiquem atentos, pode cair na prova de vocês. Então, sempre que você tiver manifestações sobre provas, né, o prazo comum são de 15 dias. No caso do município, 30 dias também, né? Esse prazo em dobro não tem que requerer, não. Decorre já da lei do CPC, não tem que fazer requerimento ao juiz, então é automático, tá? Outro detalhe é que ele não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista, que exploram atividade econômica, tá certo? Ele se aplica à fazenda pública, tá? Esse é um benefício também que não é apenas ao município, ele não se estende ao particular, por exemplo, que litigar contra ele. Então, você vai ter um processo judicial contra a fazenda, não quer dizer que o particular também vai ter um prazo em dobro, porque a fazenda tem. O meu processo corre na fazenda pública municipal. Então, por isso, o município entrou contra fulano, contra o cidadão lá, aí ele acha que o município vai ter 30 dias, né, 15 dias para recorrer uma apelação, prazo dobro 30 dias, ele vai ter também 30 dias para recorrer. Não, para o particular o prazo continua sendo de 15 dias normal. Então, uma pegadinha de prova também, só acho que se for para cair, vai cair na primeira fase, na prova objetiva. Bom, esse prazo em dobro, ele não se aplica aos procedimentos de natureza administrativa nem de natureza penal, por óbvio. Perfeito? Vamos para o próximo tópico. Bom, aqui nós vamos entrar em mais detalhes sobre aquilo que a gente falou sobre a intimação pessoal, sobre as intimações como regra geral, né? Como eu disse, processo físico é a intimação pessoal, né, em regra por carga dos autos, a retirada física do processo, como a gente não tem mais tanto isso hoje nos processos eletrônicos. Mas é bom levar essa informação para a prova. Também há a possibilidade dessa intimação por remessa dos autos ao órgão de representação judicial, no caso, a procuradoria. É o que acontecia em regra, né? Aparecia lá o colega do fórum, né, o estagiário que caminhava esse processo para a procuradoria, certo? Também é uma forma de intimação pessoal. A forma mais comum hoje em dia é a intimação por meio eletrônico através dos sistemas. Hoje, por exemplo, pelo PJE, cadastra lá o procurador, e você tem um link diferente, né? Você vai ter um link para advogado, você vai colocar o seu token, vai aparecer para você entrar como advogado, ou outro linkzinho para você selecionar como procurador e vai ter as suas intimações por lá. Há também a contratação pelas procuradorias de sistemas que ajudam nessa gestão de processos judiciais, o que ajuda muito, inclusive. Melhor do que acompanhar pelo PJE, que fica lá, às vezes, centenas ou milhares, né, dependendo do tamanho do seu município, de processos para ficar olhando esses sistemas pagos, contratados, acaba ajudando muito, tá certo? Algumas características diferentes da Procuradoria Municipal, tá? Algumas particularidades, né? Por exemplo, quando não tem procurador, certo? Então, muitos municípios pequenos não tem um procurador em tempo integral, e aí há um advogado que é colocado aí na função. Aqui no IBAPA a gente bate muito contra isso, apesar do STF já ter discutido sobre isso, né? Ou seja,
Não é obrigatório o município instituir uma procuradoria municipal, mas se houver a instituição de uma procuradoria, tem que ter concurso público. Mas de toda sorte, sempre tem que ter um advogado ou um procurador, todo município vai ter que ter a sua representação judicial, né? É importante que sempre esse advogado ou procurador esteja ali cadastrado dentro dos sistemas de intimações do Poder Judiciário, né? Há de ter uma comunicação clara entre o Poder Judiciário e o ente público de quem é que vai receber essas intimações, principalmente hoje, quando a gente fala sobre as intimações, sobre os processos eletrônicos, né? A gente conta com vocês para lutar, para acabar com essa questão de advogado, né, atuando na função de procurador, né, gente? Vamos correr atrás de trabalhos sujos. Mas vamos seguir. Bom, quais são as consequências da intimação inadequada? A intimação inadequada tem como consequência a nulidade do ato processual, né? Então, aquele ato processual ele pode ser nulo. Então, se é um processo físico e não há uma intimação pessoal, vai ter uma nulidade, né? Você não vai ter ali um trânsito de julgado porque vai ter um ato processual que não se concretizou. Não houve a possibilidade do município, por exemplo, recorrer, né? Tem-se, portanto, ali a interrupção do prazo processual tem que abrir para poder a Fazenda Pública apresentar eventualmente o seu recurso, né? Então, tem direito à reabertura, né? Após uma intimação válida, certo? Há também uma possibilidade de responsabilidade do juiz, né, por um vício processual. Nunca vi isso acontecer, mas é possível. Outro ponto importante que eu trago para vocês é quanto aos poderes e limitações de atuação do procurador. Fique muito atento de como vai dizer o enunciado da sua questão, tá certo? Nós defendemos a tese, que é uma tese até majoritária, que o procurador municipal ele não precisa de procuração. A regra é que a atuação do procurador ela decorre da sua nomeação. Então, o que você vai juntar num processo judicial atuando como procurador não é uma procuração, mas sim um ato ali de nomeação no cargo, né? Nomeação, exercício do seu cargo, tá certo? Mas observe o que o enunciado traz para você. Em regra, não traz nada sobre isso, mas é bom vocês ficarem atentos. Então, se a prova trouxer que foi dada uma procuração pelo prefeito, então traga essa informação, né? Insere essa informação, vê se é aplicável a dizer dentro da sua prova. Por exemplo, dá exemplo para ficar mais fácil. Numa apelação, tá? Então você tem uma apelação e tem informação do enunciado que foi dada uma procuração, insere ali nas questões, nas observâncias iniciais, né? Que anexa a procuração usada pelo prefeito municipal, né? Com poderes para isso, para isso, para aquilo. Todavia, é importante observar que como é que se diz, os poderes, né, a atuação do procurador municipal e do procurador legislativo também já decorre da lei, né? Então, defende essa tese institucional também. Perfeito? Outro ponto importante é aquilo que eu citei para vocês sobre os limites de alçada do procurador, né? A legislação municipal vai ter que dizer até qual valor você pode fazer acordo. Em determinadas situações, se não tiver esse valor, você sempre vai ter que abrir um processo administrativo para pedir autorização para o agente administrativo competente dizer, né? Geralmente o ordenador de despesa, né, vai ser o secretário ou o próprio prefeito, se você pode fazer uma transação, tá certo? Também há um limite para a desistência de ação ou recurso. Então vai depender do município e de como o enunciado vai conversar com você. Essas questões, geralmente, o enunciado vai conversar com você. Vocês vão ver na prática, né, com o tempo, fazendo provas, que isso, a banca vai conversando, te dando qual é o caminho que é para seguir. Principalmente se for uma prova que não for de consulta, né, ou vai de MEC, que é a grande maioria. Se for de consulta, você fica atento à legislação municipal, faz aquela consulta ali, pode até estudar um pouquinho antes, dar uma olhadinha se a legislação municipal trata alguma coisa nesse sentido, e se não tratar, você só tenha isso em mente e pense, pondere sobre o que você deve levar para a sua resposta. Como eu falei também, é importante que, em determinadas situações, transações maiores, tem que, além da autorização do Poder Executivo, passar também pelo Poder Legislativo. Então, traga também essa informação para a sua prova, isso é importante. E a responsabilidade pessoal do procurador por atos contrários à lei, reforço aqui também que é importante, você tem em vista que não está tudo à disposição do procurador. Evite fazer uma atuação na sua peça ou na sua petição no processo contencioso, judicial, falando sobre situações que estão contra a lei, contra as disposições legais ou constitucionais, tá certo? Sempre fundamente na lei. Bom, as atribuições típicas do procurador é representar judicialmente o município em todas as instâncias, tá? Não só em primeiro grau, mas também em segunda instância e também nos tribunais superiores. Vocês vão fazer RESP, podem fazer eventualmente um recurso extraordinário. Não me recordo de já ter caído isso na prova de procurador municipal, mas na prática, provavelmente os senhores irão atuar num processo ou outro, fazendo um RESP ou um recurso extraordinário, tá certo? Né? Sempre ali fazendo a defesa do interesse público, do patrimônio municipal, beleza?
No geral, os poderes especiais do procurador são ali para receber citação, intimação, né, em juízo, apresentar defesas e recursos, também transigir e desistir dentro dos limites estatuídos dentro da legislação legal. Também pode requerer perícias e provas, abrindo um processo administrativo interno. Isso fica mais uma questão prática, né, gente? Para a prova, são essas coisas que eu estou destacando com vocês, né? O procurador também deve participar de audiências, fazer negociações, mas, em regra, Procuradoria Municipal não tem tanta audiência, não. Já cheguei a ficar 1 mês, 2 meses sem fazer audiência. Depende muito de como que funciona a sua Procuradoria. A regra geral é que todo mundo tem muita execução fiscal para trabalhar, mas eu confesso que eu gostava porque quando você consegue isso para o seu município, cada execução fiscal que você participa vai receber os honorários, né? Geralmente tem um rateio ali na sua equipe. Beleza? Então é isso. A gente se vê numa próxima aula. Até mais!